universitários, se nós nos tornarmos professores universitários, que inovação curricular eu vou fazer? Que inovação pedagógica eu vou realizar? Eu vou ser um professor que ensina como? A partir de que parâmetros? De que concepções teórico-conceituais? O que caracteriza a minha ação pedagógica enquanto professor de matemática? Essas perguntas vocês precisam se fazer o tempo inteiro. Vocês vão contribuir com os projetos pedagógicos das escolas de vocês? Vocês vão fazer diferencial nas escolas de vocês? Vocês vão propor nas escolas de vocês reuniões do HPC? Vocês vão tentar chegar junto à gestão escolar? Se for democrático, ou se ela for autoritária, você está ferrado. E o cara te persegue. E é verdade, infelizmente, dependendo da gestão escolar ou da gestão universitária, ela te persegue, ela te bloqueia, ela te mobiliza. Lembrem-se que muitos de vocês podem se tornar gestores. Que gestores vocês serão? Vocês que vão reproduzir o sistema? Vão ser gestores de escolas ou de universidades que vão tentar trazer relação com o outro? Como é que a gente trabalha isso? Então, isso eu considero importante. As tecnologias são fundamentais, mas as tecnologias por si, elas não dão conta da inovação. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou contra a gente achar que uma coisa substitui a outra. Eu luto pela profissão professor há 30 anos. Eu luto pela profissionalização de uma carreira. Eu luto para dizer que nós, professores, temos um papel social, cultural, histórico extremamente importante. Porque trabalhamos com pessoas, com seres humanos, independente do que pensem, independente de onde estejam, independente do que façam. Então, se nós temos esse papel enquanto professores, nós temos que ter clareza daquilo que nós queremos ser enquanto futuros professores de matemática. Gente, por favor, sejam professores de matemática que façam os alunos entenderem matemática. É um apelo que eu faço para vocês. Infelizmente eu não tive isso na minha vida. E eu sei como isso me ferrou a vida. Em muitos momentos. Porque é alguma coisa fundamental que vocês ensinam. Porque matemática é vida, caralho, porra. Ela é fundamental nas mínimas coisas. E aí a ideia da avaliação, né, gente? O vídeo tá lá do Camacufa. Tá vendo? A gente foi falar. Então a questão da avaliação é fundamental. Qual é o papel da avaliação? A avaliação é um processo importante para nós professores. Será que nós professores, será que professores de matemática entendem que não adianta dar duas provas apenas exatamente iguais, com o mesmo tipo de formato, com o mesmo exercício, da mesma maneira? Que porra é essa? Não adianta também você dar uma lista de 50 milhões de exercícios 2 dias antes para dizer que vai lá, 0,001. Primeiro é questão de ponto, porra! Aí vai na prova e troca o número. Não! Aí o cara erra, porra, ele vai se sentir uma bosta. Por quê? Porque ele ficou 3 dias fazendo a tabalista de 50 milhões de exercícios, errou o número e ele se sentiu uma bosta. Ele errou, fez 55, fez a mesma coisa. Mudou o número. Eu sei que o exercício é fundamental. Eu sei que na matemática o exercício é fundamental. Eu entendo. Mas existem coisas que também são fundamentais, que não podem ser colocadas de lado. Porque antes dos 55 exercícios que eu tenho que fazer, eu tenho que ver outras coisas para ver se eu entendo o exercício que eu estou fazendo. 55 vezes a mesma coisa, se são muitos números. E aí eu faço a prova, e a prova é só muito número. Não é isso, gente. Matemática não é isso. Eu sou dessa geração de fazer. E não é só na matemática.
não decorou as 10, decorou as 60, não decorou as 10 e caiu na prova. Aí eu buscando, nada do que você escreveu, porque está exatamente igual do jeito que tinha que estar escrito. Eu sou dessa geração. Porque eu luto é por isso. Professores de matemática, de educação básica e superior, que a gente não seja um ministrador, nem um transmissor, mas que a gente seja mediador. E aí, para mim, inovação é isso. Se a gente começar a pensar que a inovação do ensino de matemática também no contexto universitário, eu tenho que tentar pensar um pouquinho nessa perspectiva. Eu aprendi a ensinar diferente. Eu tenho uma relação com o aluno, inclusive, quando eu faço meu contrato didático com ele, da gente sentar junto, perguntar e discutir como é que a gente vai trabalhar o semestre. De uma forma tal que ele entenda como é que vai ser o processo de aquisição de conhecimento. Que ele entenda que toda aula, cada momento tem um processo de aquisição. Que não é ficar passando a mão na cabeça de ninguém e nem ficar dando 10, e 0, e 7, e 4 para todo mundo. Isso para mim é ridículo. Não é isso. Então, como é que a gente estabelece esse trabalho didático? Então isso é um contrato didático. Eu preciso explicar e tenho o direito de saber. Avaliação, o aluno tem direito de saber. E aí eu tenho que ter claro o quê? Critérios de avaliação. Lembrem disso? Isso tudo falei para os estudantes. Quais são os critérios de avaliação? Deixa claro, transparente. Qualquer atividade que eu faço com os estudantes são critérios o quê? Atitudinais? São critérios procedimentais? São critérios conceituais? Quais são os critérios? Explica antes de aplicar a avaliação. Explica antes o valor que tem a questão. Ele precisa entender como ele está sendo avaliado, por que ele está sendo avaliado e que tipo de instrumento é melhor para aquele tipo de critério. Por isso que eu sou contra utilizar o mesmo recurso ou o mesmo instrumento de avaliação. Dependendo do que você tem como critério avaliativo, não adianta utilizar o mesmo instrumento de avaliação. Você não consegue, dependendo do critério que você está selecionando. Gente, isso é fundamental. Professores de matemática, façam isso, por favor. Ao entregarem uma ficha de exercício para os estudantes, o que vocês querem com esse estudante? Você quer avaliar, você quer analisar o quê? Você tem capacidade teórica conceitual de utilizar a fórmula? Se ele consegue ter o procedimento correto de aplicabilidade daquilo? Ou simplesmente o que você quer? Você quer ver se ele entendeu? Você quer ver se ele sabe fazer? São coisas diferentes. Simplesmente, às vezes, o fato de você entregar uma lista de exercício, você às vezes não vai conseguir enxergar o que você quer. E talvez o aluno não vai entender o que você quer. Então você precisa dizer isso para ele. E a atitude dele de proação, que é aquilo que a gente espera do estudante, ela tem que ser construída com você. Mas o aluno só vai abrir a boca para perguntar quando você dá liberdade para ele fazer a pergunta. Não mandar ele calar a boca, falar que ele está falando besteira. E não é humilhando o aluno também que você vai fazer com que ele tenha uma liberdade de fazer perguntas e de se sentir à vontade. Porque nenhuma pergunta é idiota. Nenhuma pergunta é idiota. Porque se ele fez alguma coisa, tem que ele está pedindo. Pode ser muito básica. É básica. E aí? Ela é menos importante? Agora eu meço as perguntas pelo nível de complexidade delas. É concurso. Às vezes as perguntas mais básicas demonstram a necessidade de um olhar muito mais apurado nosso. A gente tem que detectar aquilo que está ali. E eu adoro quando um aluno faz pergunta, porque eu sinto que ele se sente à vontade
fazê-lo sem medo de levar uma represália. Porque eu sou da geração do medo. Eu tinha medo. Acho que por isso que eu falo tanto agora e tanto palavrão também. Aí desinvestei. Estou terminando. Então a ideia da inovação para mim, né? A questão da avaliação, da mediação, do aluno ser protagonista. E a ideia do metodologia dialética, que eu trabalhei com os meus estudantes. Metodologia dialética é um processo onde a gente precisa criar situações para que o aluno aprenda. Então tem o momento da mobilização do conhecimento. Como é que eu faço o aluno se interessar por aquele determinado conceito matemático? Mas não é uma pergunta. Não é uma pergunta de matemática que vai despertar no aluno, muitas vezes, o interesse para aprender aquilo. Às vezes vem de um filme, de uma imagem, de um estudo de uma situação, um problema, que às vezes não tem nem conta. Opa, eu consigo entender agora. Mas são nessas horas que a gente consegue fazer esse aluno prestar mais atenção. Porque a gente está despido de não ter medo de errar e nem de falar besteira. Porque é o momento onde eu vou dizer que eu não sei. É o momento onde o senso comum deve aflorar mais do que tudo. E é um dos momentos que eu mais gosto. Porque eu sinto o aluno livre. Ele se sente livre. E aí ele me traz um monte de coisas. É um dos momentos que eu mais gosto da aula. Aí tem a ideia por aí onde eu construo conhecimento. O professor ensina, ele constrói conhecimento. A gente acaba sendo tudo e não sendo nada. O professor tem que ter a capacidade de ensinar, tá, gente? De ensinar. E aí a síntese provisória daquilo que aprendemos, tá? Então a forma de trabalhar, tem uma série de coisas que eu coloco na perspectiva de ensinar também matemática, né? Vocês trabalham bastante com objetos, os jogos são fundamentais, os materiais didáticos, a ludicidade é fantástica. Aproveitem isso com a maior profundidade possível. Quanto mais vocês fazem isso, mais vocês se aproximam do cotidiano, mais vocês se aproximam daquilo que muitas vezes é significativo para o outro. Pode ser bobagem para vocês, mas para o outro é importante. Se você quer tocar o outro, você tem que se aproximar dele. Aí tem a ideia de como é que eu tento trabalhar. Aí tem outras coisas mais. Mas eu acho que vou parar de fazer isso, vou deixar agora, mas senão vai ficar muita coisa. Eu deixo. São 3 e eu queria aproveitar e conversar. Tá bom assim? Cadê o Lucas? Ficou bom? A gente conversa agora mais um pouco? Tá bom. Então vamos para as perguntas. Obrigado, viu? Bem antes que eu pensei, mesmo, fica à volta, continuo falando. Tô brincando, fica à vontade. Assim, eu não sei, vou bater papo, vou continuar falando. Eu não sei se era isso que vocês gostariam da gente estar conversando, mas eu gostaria de falar tanta coisa que eu ficaria mais tempo até mesmo. Eu tenho um apreço muito grande por as pessoas que têm interesse pela docência, tá? E a docência, eu quero que vocês entendam que não é um exercício apenas aquilo que eu comecei a falar, não é dar aula, né? A docência a gente constrói. Docência para mim é um encontro. Eu lembrei de Vinícius de Moraes. E esse encontro ele se dá toda semana. Mas o encontro tem que valer a pena. Eu acho que a gente precisa criar encontros que façam valer a pena. Eu quero que as pessoas estejam comigo porque elas têm que estar. Elas têm que estar comigo porque a gente está construindo. Eu só construo isso com elas.
Por isso que para mim os alunos são extremamente importantes. Eu não consigo construir aula sem eles, porque são eles que constroem a aula. É uma coisa muito natural, quase visceral. Eu tento pensar o que está por trás disso, né? Nessa toada que você está trazendo, tem muito essa pegada do empreendedorismo. Aí isso me irrita, cacete, né? Porque tem essa coisa mesmo. Parece que para ser inovador, eu preciso vender um produto, né? Então, e isso está uma coisa muito forte, né? Então, parece que para ter um valor, eu tenho que ter um valor anexado a um produto final, né? E aí eu sou contra esse tipo de encaminhamento. A inovação, muitas vezes, o produto é a construção de um conhecimento, que às vezes eu não tenho um produto palpável, mas eu tenho a mudança paradigmática de um lugar, de uma situação. Eu faço esse cara avançar no mundo, estar no mundo, ler o mundo, não do lado de fora do mundo. Então, eu luto por uma inovação que não vai nessa perspectiva mercadológica. Eu vou para uma perspectiva de inovação que traz esse indivíduo como muito mais protagonista da história. É por aí que eu tento caminhar. E a minha briga acaba também, pegar a tua carona aí na tua pergunta legal, aí vou também fazer uma discussão, que se fala muito a questão da internacionalização, né? Então eu não acho errada a dimensão da internacionalização, porque eu fico meio cabreira essa coisa de que para a gente ser bom tem que internacionalizar. Então o que seria internacionalização? Internacionalização não é apenas a mobilização de estudantes ou de professores. Para mim isso é pobre, essa dimensão. Inclusive não é por aí. Eu não estou dizendo que isso não seja interessante e importante. Para mim, internacionalização é um fenômeno que a gente não trabalha, que no meu ponto de vista seria muito mais é uma questão de mundialização, não de internacionalização. Internacionalização dá uma visão muito assim, liberal. Para ser bom tem que ser como se fosse dos países do norte. Quer dizer, se eu faço internacionalização para os países do sul, se eu pego o hemisfério, a Terra não é plana, pelo amor de Deus, está certo? Vamos lá? Até deixar isso claro, vocês não, mas pelo amor de Deus, é difícil demais colocar isso. Parece que internacionalização é coisa importante para os países que são ricos. Mas, gente, será que nós não tínhamos que fazer internacionalização com países que são próximos à nossa realidade? Não é uma perspectiva sul-sul? Por que tem que ser norte-sul? É como se a gente falasse, a gente precisa ter um norte, como se o norte fosse a direção correta. Assim. Então, eu penso que a universidade hoje ela deveria fazer exatamente o movimento que ela não tem feito. Qual seja, eu acredito que a gente tem que fazer aquilo que eu chamo de globalismo localizado e localismo global. Eu não preciso, eu preciso estar no mundo, discutir o mundo, trazer questões sociopolíticas, culturais, ambientais da América Latina, da África. São questões muitas vezes parecidas com a nossa realidade. Não tem problema a gente estudar questões europeias, mas sempre fazendo um contraponto da nossa realidade. Não negar aquilo que somos enquanto história. Porque parece que se a gente nega aquilo que a gente é enquanto história, a gente nega aquilo que a gente é enquanto origem. Países colonizados que somos. Mas eu acho que é mais nessa direção, né? A internacionalização para mim não é nessa lógica mercadológica. Para eu ser bom, eu tenho que estar junto com os países, né, europeus, ser parecido com Harvard, de lá. Não que eu não tenho não tenho nada contra a qualidade de lá, mas é bem diferente daquilo que a gente vive aqui. Para mim ser bom não precisa ser exatamente igual ao que eles são. Como eles fazem. Fala, Guilherme. Não consegui articular muito bem a pergunta, mas vamos ver se a gente consegue dialogar sobre isso. Vai no sentido da atuação do professor que já está no meio universitário. Como
se você tem um conjunto de atitudes, você já consegue pensar nisso, o professor que já está atuando e não vê a atuação dele como algo a ser moldado. Modificar, redimensionar. Isso. O professor que já está lá, o engenheiro, até mesmo as atuações que não têm licenciatura vinculada. Um engenheiro de software, um arquiteto, sei lá, atuações de professores que acham que a fala dele já está pronta. Se você consegue ver atitudes para esses professores, que eles vão perceber, ok, eu preciso voltar e ressignificar minha atuação. Posso complementar, porque a minha pergunta vai meio por aí também. E aproveitando essa fala do Guilherme, que ações institucionalizadas que podem ser feitas para tentar resolver ou tentar contornar um pouco dessa situação que o Guilherme colocou? Então, essa pergunta que ele me fez, o que eu fico triste é que eu não tenho boas notícias no meu ponto de vista. Eu trabalho com isso há muitos anos. É muito difícil você mudar uma atitude das pessoas. Por quê? Porque o processo de aprendizagem é uma coisa que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, se a pessoa não está aberta para ouvir e rever, dificilmente ela vai mudar fazendo cursos, elaborando outras atividades. Isso é muito ruim para nós. E eu vou te dizer que normalmente quem mais precisa é o que menos faz. Porque às vezes a gente tem professores que se esforçam muito, mas que estão sempre buscando, estão sempre lutando. Eu admiro imensamente esses caras. Que às vezes não conseguem, mas estão lá, revendo, rediscutindo, conversando, perguntando, se informando. Então, a notícia que eu tenho para vocês não é boa. Porque se não uma mudança dele, que ele precisa rever, dificilmente ele vai ressignificar isso. Tentando responder a tua pergunta. Existem ações institucionais? Existem. Agora eu vou falar, na Unesp existe um grupo, existe um centro de formação docente. Eu faço algumas reflexões sobre isso, também estudo e pesquiso isso. Mas eu também acredito que não adianta você ter um centro de formação, e aí eu fico me perguntando, aí eu já começo a questionar, que concepção de formação a universidade tem? Até para os professores. Porque se for para fazer cursinho, também não serve para nada, desculpa. Então, pessoas que trabalham com esses professores, que têm interesse, tem que ser pessoas que entendem o que fazem. E uma coisa que eu não gosto, que muitas vezes os pedagogos fazem, é dizer para os professores como é que os professores têm que dar aula. Isso eu não admito que eles façam. E eu sou pedagoga. Porque a gente tem que respeitar a área específica de conhecimento. Agora, uma coisa que eu acho que talvez modificasse, é quando os professores eles tivessem uma ação onde eles buscassem a autoformação deles. Talvez mexêssemos com os professores que não se mobilizam. E eu acho que se nós criássemos uma comunidade docente que pudesse aprender, a gente incomodaria bastante. Ao ponto desses caras começarem a perceber que eles não estão fazendo o mínimo. Esse tipo de formação, do meu ponto de vista, é muito mais significativa do que fazer cursos, do que palestras, mas é um longo caminhar. É aquilo que a gente chama de autodesenvolvimento profissional. Mas, sinceramente, se a pessoa não se mobiliza para isso, e a gente também não, e aí o coordenador de curso fica numa situação muito constrangedora, principalmente nas universidades públicas, porque eles acabam também sendo detonados. E tem gente que é filho da puta de ferra depois. Usando português, claro. Ai, desculpa, estou sendo filmada ainda. Então, mas é sério isso. Porque os coordenadores, eles acabam ficando com uma situação, verdadeiros abacaxis. Lembrando também que pela estrutura universitária, que me preocupa, muitos coordenadores não têm a chance nem a oportunidade de escolher os seus professores. Os professores vêm dos departamentos. E às vezes o que vem.
Os professores coordenadores não têm nem a chance de construir uma equipe boa, que entenda a proposta, que estude a proposta. Então veja bem, o coordenador ele tem uma função pedagógica e administrativa. Lembrando que muitos coordenadores assumem com raça e dor o cargo de coordenadores, porque muitas vezes eles não têm nem respaldo institucional para estar no lugar que estão. Então eu admiro imensamente, às vezes, os coordenadores que se debruçam sobre isso. Desculpa não dar notícia que eu gostaria, mas é uma visão minha, tá? Por isso que eu invisto em vocês. Há anos já me dei conta disso. Eu faço essa discussão de trabalho, pesquiso há anos, e eu adoro trabalhar com alunos e futuros professores. E galera jovem, assim, os professores que eu vejo que estão sempre comigo, discutindo, lutando, buscando, dependendo da idade, tá, gente? É uma galera que está buscando. Boa, querida. Bom, eu fiz uma disciplina com você, contexto universitário, e sempre fiquei com uma preocupação. Bom, são duas coisas. Uma, como tornar a formação docente importante através das políticas, porque a docência para ninguém está sendo interessante. Parece que é só uma vocação e não tem garantias. Quando você é professor da escola, proíbe para você falar de certas coisas, de ideologias, você começa a ser uma máquina, você começa a repetir os discursos. Então, para mim, a formação docente, eu me sinto nessa frustração. Sou docente, mas em algum momento eu vou ter que entrar nessa mesma máquina que não gostaria de fazer. Então, mundo de profissão, não sei, é uma coisa que me preocupa. E eu vejo que é algo em geral que está acontecendo. O professor, cada vez mais, nem tem garantias. Falo desde meu país, o professor há professores lá em Colômbia que matam por falar diferente a lo que não estão de acordo. Então eu fico pensando, talvez, como mobilizar, eu até escrevi, até mudei um pouco, como você falou, como mobilizar o conhecimento ou o interesse. Você fala desde 4 aspectos: provocar, acordar, desequilibrar e fazer o corpo. E eu pensando em um outro, e como eu poderia aproximar, eu pensei assim: talvez primeiro temos que desequilibrar. Se há um desequilíbrio, você incomoda, provoca alguma ação, aí você faz, e depois talvez acorda ou não, porque fica para os estudantes fazer ou não, porque você... Não, é sempre acompanhar. Não pode ser largado. Deixa eu tentar explicar desde o início, até tentando resgatar um pouco o que você está falando, querida. Eu acredito assim, os programas de pós-graduação no Brasil, alguns entenderam, outros não. Alguns programas de pós-graduação, eles entenderam a importância da formação de mestres e doutores, não apenas da perspectiva da pesquisa, mas investir fortemente na formação desses pesquisadores também como professores. Eu penso que isso seja um avanço. Apesar que muitos programas de pós-graduação no Brasil ignoram isso. Não vamos perder tempo com bobagem, ele está aqui para ser pesquisador. Mas não é bobagem. Porque muito do que nós temos hoje, nem tanto hoje, infelizmente, mas se nós formos analisar, a maioria dos professores universitários, eles vêm de programas de pós-graduação. E muitos acabam virando professores, porque acabam não adentrando em outras atividades. Então, você ter uma formação para isso, na perspectiva da pós-graduação, para mim é fundamental. Para mim é um ganho. Mesmo que você não vá adentrar a docência, mas mesmo que você vá ser pesquisador em alguma empresa, uma indústria, dependendo do cargo que você assume um cargo educativo e formativo. Então, toda essa formação pedagógica também deveria ser levada em consideração. Isso
para mim é um ponto fundamental. Agora, sem sombra de dúvida, seria ingenuidade minha a gente não rever e não questionar o que a gente vive hoje no contexto brasileiro, na América Latina e na Europa. Eu penso que é um enorme retrocesso histórico, e não é à toa que a gente está vivendo esse momento histórico na América Latina, no Brasil e na Europa, com a expansão, do meu ponto de vista, da extrema-direita, principalmente do fascismo e do nazismo. Isso é claro. Eu estou falando aqui de sou contra, a favor ou contra a questão do... Eu sou contra, pelo amor de Deus. Isso deixa claro. Eu luto contra, pelo amor de Deus. Morro por isso, assim. Estou falando que eu não estou aqui defendendo um partido político ou outro. Não é isso que eu estou me referindo. E é com uma tristeza enorme que eu percebo hoje que existem hoje professores que têm medo. A gente acaba tendo medo. Hoje eu tenho uma ministra que diz: vamos criar, né, o canal de denúncia. Legal. Já tem que criar também vamos criar o canal de denúncia deles. Vamos criar. Também ia gostar da denúncia. Então você tem ali, né, por exemplo, atividades, tem o ministro da Educação, que é uma vergonha dizer que aquele cara é ministro, da Educação ainda por cima, né, que fala aberrações sobre a universidade. Né? Parece que professor é a pior. Não, professor e funcionário público é a pior merda que existe no país. Nós somos culpados por tudo. Então, ser professor hoje é extremamente terrível. É humilhante. Nós somos diariamente humilhados. Tenho vontade de pensar e descer o cacete nesse desgraçado, desculpa dizer. Que é uma vergonha que ele faz. Nunca em 30 anos de carreira eu vivi uma situação como eu estou vivendo hoje. E vivi na ditadura deste país. Eu vivi a ditadura neste país. Tá? Teve a porra da ditadura neste país. Então, é muito difícil você... Desculpa, ela ficou pra mim. Fiquei nervosa. Não, é que eu estou muito... Então, você fala coisas muito importantes, mas vamos tentar trazer. Então, é extremamente complexo. Mas quando eu falo da questão da mobilização, eu trabalho muito em cima e eu luto muito por isso, porque eu acredito que a construção de conhecimento, ela se dá num processo mais longo. E aí eu penso que se nós não prestarmos atenção, o sistema nos atropela, as políticas curriculares nos atropelam, porque eu tenho que dar conta do conteúdo. E eu tenho que dar. E vou ser cobrado por isso. E a gente tem que ficar muito alerta com relação a isso. Mas a metodologia dialética, ela faz, eu não digo que é uma aula, você não aplica a metodologia dialética numa aula de 50 minutos de matemática. Não existe isso. Você consegue em 50 minutos numa aula tradicional. Apresenta o conteúdo, começa pelo conceito, que é o oposto de tudo que eu tenho que fazer. Explico o conceito, dou exercício, mostro o exercício, aplico o exercício, corrijo o exercício. Essa é a lógica da metodologia tradicional. O que eu proponho é que a gente... Aí o pessoal fala, mas você vai perder tempo com isso? Aí o que é perder tempo? Então você tem que trabalhar no tempo para que este aluno consiga entender e pensar sobre as coisas. Então a mobilização do conhecimento, 2 aulas de 50 minutos no mínimo. Então a mobilização não é problema, não é pergunta, o que é raiz quadrada de 4? Não é isso, cara. Você trabalha a partir de situações inúmeras e deixa vir as coisas mais absurdas, mas deixa vir porque vem deles, deixa vir porque é o que eles sabem, deixa vir porque eles estão dizendo. E aí que você tem que trabalhar, mas você não pode deixar solto, você tem que planejar. Eu entendo que talvez não fique claro nisso, mas você tem um processo formativo, tem seu momento, mas você passa a outra turma e esse estudante não vai estar permeado por você, desde quinto de primária até o último ano. Você deixa o processo nele, mas aí está o problema, essa ruptura. Você
processo se culmina ou não? Não vejo, mas eu luto por ele. Eu não vejo na universidade. O que eu faço com os meus alunos aqui, eu não vejo. Nos todos os cursos que eu passo, geografia, educação física, tudo que eu faço na metodologia dialética, eu faço com vocês, em algum momento. Você mobiliza os estudantes, né? Eu espero. Luto por isso. Eu contei para vocês a primeira vez que eu vim aqui, eu fui conversar com o professor de física. Eu falei, professor, eu quero saber quem são os meus professores, quais são meus pais. Nossa, eu imaginei o cara fazer essa da mulher, para gravar na testa dele. Porque eu fui atrás dos professores que trabalhavam comigo naquele semestre. Mesmo que o cara desse física 3, não interessa. Eu queria entender o que ele fazia. Eu tinha que tirar uma porra do meu óculos para entender o que ele estava fazendo. Mas eu nem sei qual que é a cara do óculos, ele nunca me respondeu. Eu estou 10 anos sentado esperando ele me responder. Aí eu ficar parado? Não, não fico parado. Vou fazer. Mas o que eu quero dizer, tudo bem, às vezes eu não consigo ter uma expansão significativa. Por isso que eu digo que a inovação de currículo, ela vai mobilizar os professores. E a inovação de currículo vai exigir que nós não tenhamos mais disciplinas. Eu acho que o que enche o saco é o professor ficar grudado naquela disciplina dele e ficar se matando e berrando, porque essa disciplina é minha, eu dou ela de 15 anos, que ninguém vai mexer nessa minha disciplina. Como se fosse parte dele. Não é dele. Então, se ele tivesse uma outra organização de currículo, tem várias experiências brasileiras que tem isso. Eu trabalho com vários cursos no Brasil hoje que não tem disciplina específica. Eu trabalho com eixos temáticos. Aí, o professor não é, ele tem a especificidade dele, mas ele tem a especificidade dele a partir do eixo que o engloba. Então, a aula dele não é a didática que orbita na didática, é a didática relacionada com a matemática 4, é a didática relacionada com a estatística 3, é a didática relacionada com a política pública. E aí a gente tem que discutir. Mas, então, o currículo puxa a gente. Mas também não adianta eu ter um currículo se eu não tenho um movimento para esses professores conversarem e discutirem. E é isso que eu acho que falta. Às vezes a gente faz pouca coisa, mas a gente tem que continuar fazendo, mesmo que seja pouco. Mesmo que eu não consiga fazer isso no curso inteiro. É isso que eu tenho feito. Professora, boa tarde, obrigado. Eu não teria uma pergunta, como talvez sim, uma espécie de comentário. A ideia do currículo, eu particularmente, acho que todo mundo sabe, eu sem querer, eu trabalho com comunidades indígenas. Eu também acho legal. Eu fiz muito legal. E pensar a ideia do currículo, eu acho que, pelo menos desde que eu tenho feito e aprendido estando junto com os indígenas, pensar esse currículo sempre se faz necessário, não como uma coisa estática, como uma coisa que você está recriando. Exatamente. O currículo está. Você tem uma série de, vamos chamar assim, de pautas lá que você precisa levar em consideração, mas ele vai se adequando às ideias que vai apresentando à comunidade. E eu acho que isso acontece em todos os espaços, não só nas escolas indígenas, só nas comunidades indígenas, né? Ainda nas comunidades indígenas. Mas eu acho que isso, pensar no currículo como uma coisa que ela vai estar não de maneira estática, após você tem que cumprir com o conteúdo, tem que fazer isso de uma certa forma, você faz importantíssimo, não só na sala de aula, agora não só na formação do professor, mas que isso vai repercutir depois, porque pensar aquela formação de professores, eu acho que o professor que vai se formando no futuro. Depois que você terminou, eu penso que você terminou a graduação, então você agora era o professor e aí pronto, já parou. Eu acho que pensar aquele currículo como inovador, eu gosto de pensar como algo que está se atualizando em tudo, é uma questão que a gente não pode perder da vista como educador. Você me traz muita dimensão do currículo
que eu acho fundamental. É o currículo que se faz no dia a dia. Você não fica preso a um currículo estático. Você precisa desse currículo organizado, mas você pode muitas vezes até ultrapassá-lo, né? E viver de outras formas. Para mim, você está correto disso. E uma coisa, às vezes, se a gente fosse pensar sobre na escola, comumente, quando você tem currículo lá estabelecido, o que acontece com certos conteúdos da matemática? Tem uns que parece que eles são menos, entre aspas, importantes do que outros, e eles terminam ficando para trás. E muitas vezes, a forma como o professor, infelizmente, ativa aquele currículo é somente seguindo aquela ordem e não se refere a isso. Então, pegando isso que você está falando, exatamente. Então, quando a gente fica, às vezes, angustiado, que a gente tem que dar conta desse conteúdo, se nós tivéssemos uma outra organização de conhecimento, e se nós tivéssemos uma outra interface de trabalho pedagógico, a gente poderia trabalhar com vários conteúdos em várias frentes. Então, a gente não ficaria só com o conteúdo da matemática, da física, da geografia. Vocês entendem? Então, tem áreas correlatas, porque tem as áreas correlatas que podem fazer trabalhos muito próximos e a gente pode avançar. Só que do jeito que a gente está organizado, nem as áreas correlatas conversam, gente. A história não conversa com a geografia, que não conversa com a língua portuguesa, que não conversa com a sociologia, cara. Isso é um absurdo. Entende? A sociologia não conversa com a filosofia, que não conversa com a política, que não conversa com a didática, porra! Não pode. Na pedagogia a gente tem o PI. Teve gente que... Eu penso que o PI tem mexido com a gente. A gente tem aquilo que a gente chama de projeto integrador semestral. O PI funciona assim: cada semestre tem um projeto temático. Nós, professores, de cada semestre temos que ensinar de forma interdisciplinar o projeto. Então, o projeto é tema. Então, a gente precisa trabalhar com os estudantes as nossas disciplinas específicas. Mas a gente, durante o semestre, a gente vai trabalhando com esses estudantes no projeto integrador único. E no final de cada semestre, a gente tem uma produção coletiva. Isso está acontecendo muito legal, porque força a gente a sentar. Eu tenho que sentar com a professora de sociologia, eu tenho que sentar com a professora de didática, eu tenho que sentar e pronto, um trabalho. Então, cada semestre é um tema. Inclusão, semestre 2. 3, democracia, educação e democracia. Aí, cada semestre é uma temática. E cada semestre, os estudantes produzem algo. Gente, é mínimo. Ou é uma exposição didática, ou é uma sessão de pipoca e cinema, ou é uma mesa redonda chamando o pessoal da comunidade. Mas com a temática e com tudo que eles aprenderam no semestre. Não é soltar os estudantes, é orientação de projeto. Isso, pelo menos, a gente está conseguindo fazer na pedagogia. Agora, quando eu vou trabalhar isso no outro curso, não consigo. Porque eles falam que isso é bobagem. Aí eu fico só assim. E fico. E vou. E faço. Não sai como deveria. Reconheço. Mas faço. Uma pergunta só encerrada. Eu estava pensando sobre a professora já tive a oportunidade de vê-la outras vezes e, na verdade, como você tem mas que a evasão do ensino superior é muito grande. Eu acho que é evidente quando a gente vai na sala de ciência de educação, marketing, isso, por que eu acredito que o ensino não mudou? Inclusive, faz 30, 40 anos que está do mesmo jeito, só mudou os livros, coloca alguma animação, algum tipo, como uma ferramenta, não como algo mais profundo, você trabalhar, prática de ensino e potencialidade do conhecimento.
o porquê dessa educação está acontecendo hoje e por que isso não aconteceu naquela época, de certa forma. Houve um tempo em que esse tipo de modelo deu certo e ajudou a formar um grande número de estudiosos, conhecedores, profissionais. Não que eles não tenham mérito deles, mas dentro do período deles, eles tiveram mérito muito importante. E hoje a gente vê que a nossa parte de resposta será que esse da forma de ensinar tem afastado os alunos? Então, eu penso que a questão da evasão é uma coisa seríssima e você tem razão quando você fala. Eu acredito que o fato de nós não termos muitas vezes a competência, o processo de ensinar já tem afastado os estudantes. A questão da evasão tem outros, do meu ponto de vista, outras razões também. Não são questões isoladas, mas eu concordo com você. Quando você afirma que eu penso que nós, enquanto professores, temos afastado os estudantes, sim, da universidade. Principalmente com a expansão, até mesmo da tecnologia, eu percebo que às vezes aulas mais inteligentes e interessantes eu vejo pela internet. Às vezes tem estudante da educação básica que vai tirar dúvida teórico-conceitual aí no YouTube. Não estou discutindo o valor disso, mas isso para mim mostra o quanto que nós precisamos ressignificar aquilo que fazemos como o que significa uma aula significativa. Eu acho que nossas aulas estão ficando insignificantes. E aí a pessoa, são N problemas, mas eu penso que a pessoa também não se sente acolhida muito nos seus não saberes. Eu canso de ver professor reclamando de aluno que vem despreparado, que vem fraco, que vem isso, que vem aquilo. Mas e aí? O que eu faço a partir disso é que faz a diferença. E eu acho que os professores não perceberam isso. O que me irrita também é quando se fala assim, na minha época. Na sua época, agora é outra época. É outro problema. E você não é você naquela época. Porra! Então, começa a pensar como é que você fala, né? Então assim, e aquilo, eu uma vez falei, professor, gostava, o senhor fala isso, mas na época que o senhor dizia isso, o senhor odiava o que se fazia com você, e você faz exatamente aquilo que você mais odiava. Então assim, a gente precisa cuidar disso, e eu acho que a gente está perdendo. A gente está deixando os estudantes irem, e eu fico muito chateada porque eu vejo acontecer diariamente professores assim que faltam até com respeito com o aluno, né? Uma pessoa, não é um aluno, uma pessoa. Eu acho que quando o professor faz isso, para mim, não deveria se chamar professor. Porque acho que o professor é, acima de tudo, alguém que a gente tem como modelo. Eu tive 5 anos na minha vida de 30 anos de cadeira de escola, de banco de escola. E às vezes, quando eu mais me entristeço, eu me lembro deles. Mas vamos lutar com a docência aí, galera. A gente precisa de vocês pra caramba, viu? O Brasil precisa. E não é papo furado que está acontecendo, não. É a pura verdade. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu.